Invisíveis e perigosas, as correntes de retorno são as principais causas de afogamento no estado. E esse é o assunto do quadro Tá na Dúvida. E como que a gente pode se proteger, mergulhar com segurança? É o repórter Geiseriel Cunha que volta ao vivo com essas respostas. Pois é, Falcão, e tu falava sobre essa dificuldade de identificá-las e realmente, só para você ter uma ideia, do dia 15 de dezembro até o dia 18 de janeiro, agora há poucos dias, foram registrados pelo menos 1.289 arrastamentos justamente por conta dessas correntes de retorno. E para que a gente não caia numa dessas e possa também se prevenir em relação a isso, eu estou aqui com a Major Natália Caldura, ela que é subcomandante aqui do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Florianópolis e vai nos dar informações sobre as questões técnicas e também até como você pode identificar você mesmo como civil ali na areia da praia. Bom dia, bem-vinda aqui ao SC no Ar. Me diz uma coisa, Major, em relação à identificação com as bandeiras. Primeira coisa, bandeira vermelha significa que pode ter muita chance de corrente de retorno naquele ponto, é isso? Bom dia, Geise, tudo bem? Primeiramente, agradeço a oportunidade de mostrarmos um pouco do nosso trabalho. E vamos falar então, primeiramente, sobre as bandeiras que ficam bem na orla. Quando a gente tem o serviço de guarda-vidas, as pessoas chegam na praia e podem observar que existem várias bandeiras vermelhas na orla toda da praia. Ali, justamente naquele ponto, o banhista não deve entrar, porque possivelmente tem uma corrente de retorno ou outros perigos, como pedras, valas, algum local onde não é apropriado o banho. Mas olhando ali aquelas bandeiras, basicamente tem uma corrente de retorno ali. Então é possível que o banhista identifique aquela bandeira e busque um local que não esteja sinalizado com a bandeira vermelha para tomar um banho de mar seguro. E essas bandeiras também são identificadas em cima dos postos também de guarda-vidas, né? As bandeiras que estão em cima dos postos de guarda-vida, elas estão relacionadas ao perigo e ao risco de afogamento, e não as correntes de retorno propriamente ditas, né? A corrente de retorno a gente vai identificar pelas bandeiras que estão na praia. Em cima do posto a gente pode observar uma bandeira preta, que significa que o posto está desativado, geralmente no inverno o pessoal pode observar essa bandeira preta, uma bandeira vermelha que significa um alto risco de afogamento, bandeira amarela, médio risco de afogamento, bandeira verde, baixo risco de afogamento e uma bandeira roxa ou lilás, que significa a presença de água viva na praia. Então, qualquer dúvida que as pessoas tenham ao chegar na praia, procure o guarda-vida que ele vai orientar você. Perfeito. Agora, eu procurei lá, vi a bandeira, ok, bacana, vermelha, não vou entrar. Agora, eu cheguei antes de algum horário onde está um posto ativado, ou alguma praia que não está funcionando mais o posto, geralmente depois de alta temporada, algumas praias ficam sem alguns postos, né? Como que eu identifico com o olho nu mesmo essas correntes de retorno? Porque quando a gente olha, parece que o mar está tranquilo, né? Perfeito. Esse olhar crítico do banhista é importante para salvar a vida. Quando a gente chega na praia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o mar. Observar principalmente nas partes ali onde não quebra onda. Então eu observei ali o mar, olhei, olha, aquele ponto ali a água está mais escura, está mais paradinha, não quebra onda. Algumas pessoas pensam, é ali que eu vou entrar para tomar um banho seguro. Justamente o oposto. Ali é onde a corrente de retorno está formada. Sim, eu vou explicar de uma maneira bem simples a formação da corrente de retorno. As ondas trazem para a praia uma grande quantidade de água. E essa água ela precisa retornar para o oceano. Então ela busca um caminho com uma menor resistência. Quando ela retorna, ela faz um fluxo, como se fosse um riozinho, e leva toda essa água de uma maneira com um fluxo mais alto. Então ali, para as pessoas entrarem, elas vão se assustar, porque ela vai voltar com uma força muito grande. Então, cair numa corrente de retorno, sentir aquela corrente puxando, ela não vai puxar a pessoa para o fundo, ela vai puxar para longe da beira da praia. E aí é deixar ir e depois voltar por fora? Se eu tiver condicionamento físico, eu conseguir identificar, eu preciso nadar lateral, paralelamente à praia. Eu não tenho que tentar voltar em direção à beira da praia areia. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é sinalizar assim, pedindo por socorro. Esse sinal, geralmente, as pessoas já identificam que alguém está em perigo. Então, é buscar essa conscientização, pedir apoio para os guarda-vidas e ajudar, né, a disseminar essas informações que são tão importantes. Perfeito, então. Obrigado, tá, Major? Obrigado por todas essas informações. Portanto, tá aí, Falcão, importantes dicas para a gente se livrar, tanto nessas questões mais técnicas ao observar as bandeiras e os postos de guarda-vidas, bem como também o próprio civil a olho nu. Percebeu o mar mais tranquilo, entre as ondas quebrando, fique muito ligado, hein? Volto contigo.